O Pedro Martins recebeu pancada atrás de pancada na noite desta terça-feira ao conceder a entrevista na apresentação do Fernando Seabra. Recebeu muitas críticas, muitas indiretas, perguntas, destaques do Samuel Venâncio, do Diogo Medeiros, do Rodrigo Genta, que não perdoaram, não pouparam o Pedro Martins nas suas perguntas. E eu vou falar pra vocês, ele fala bem demais, ele consegue ludibriar com suas palavras bonitas, metodologia, isso é tão bonito. Cara, ele consegue vender um avião pegando fogo, caindo, ele consegue vender de tão bem que ele fala. E olha só, família, eu separei para vocês as principais falas do Pedro Martins. Eu peguei a entrevista, que é muito grande, separei as principais perguntas, as principais falas, dei uma acelerada no áudio, porque senão, vocês iam ficar aqui por muito tempo, e por isso eu dei uma acelerada no áudio. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou pedir que deixem aqui o seu gostei e que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. O 4 meses não conseguiu definir, acho que uma equipe titular do Cruzeiro. Nem a forma de jogar. Qual foi o motivo para a demissão do Seabra naquele momento? Demissão não, é deixar ele sair. Só uma... Acho que pra gente chegar nessa resposta aí, gente, é a reflexão que é importante fazer. E é óbvio, né? A quantidade de treinador que a gente teve aí, do nosso lado, não nos deixa feliz. E sempre tem que trazer a gente para uma reflexão, uma análise, né? Pô, o que nós estamos fazendo para ter essa quantidade tão alta de treinador? E isso foi fruto de muito debate, inclusive antes de tomar a decisão com relação ao Nico, né? E do nosso lado, acho que parte muito a escolha do perfil de clube que a gente quis construir lá atrás, quando a gente chega no Cruzeiro. Porque estava nítido que tinham dois caminhos, e desses dois caminhos a gente optou pelo segundo. O primeiro, que a gente encontra um modelo mais tradicional da indústria, que é você entregar a chave para o treinador, dar toda a liberdade para que ele tome todas as decisões com relação à instituição, e você fica mais refém desse processo, acompanhando mais esse processo para ver se ele dá resultado, né? Que é o lado que do nosso lado a gente não fica muito feliz. O segundo foi fortalecer o clube, fortalecer o Cruzeiro, né? A gente estava olhando durante o histórico recente e a maneira como a gente chegou aqui, a gente não queria construir um Cruzeiro em que você simplesmente contratava um treinador e esperava o resultado. A gente queria construir uma instituição que pensava, né? Por isso que a gente fortaleceu muitas áreas, análise de desempenho, saúde e performance, análise de mercado. Nosso objetivo é construir um Cruzeiro forte para que ele não ficasse refém das circunstâncias. E dentro dessa reflexão, a gente foi formando um método, uma forma do Cruzeiro funcionar, uma forma do Cruzeiro operar. E essa forma foi vista até mais rápido na base, no feminino, e que a gente quer e queria que isso florescesse e chegasse na equipe profissional. E durante esse tempo a gente foi tentando encontrar um treinador que de fato chegasse e se conectasse com esse método do Cruzeiro, né? Que juntos a gente conseguisse construir um método para fazer andar para frente. E aí passou o processo de seleção para a gente escolher. O Pesolano chegou muito no momento inicial, mas depois o Pepa, Zé Ricardo e agora o Nico, né? E durante as entrevistas, as escolhas que a gente foi fazendo, a gente identificou pontos positivos, extremamente positivos em cada um deles. E aí, trazendo especificamente para o Nico, queríamos um treinador com uma capacidade de liderança, que fosse jovem, ambicioso, que conseguisse se conectar com as melhores práticas do mundo, e tudo isso o Nico tinha, né? E ali foi importante porque a gente queria também um treinador com experiência em competições sul-americanas, né? E em todo esse processo, para a gente ficou claro que ele preenchia os requisitos. O grande desafio foi fazer essa conexão entre os requisitos e tudo que a gente identificou e a prática, o dia a dia, né? E a gente sabia que ia ser necessário um esforço dos dois lados, um esforço do clube e um esforço da comissão, do treinador, para que a gente conseguisse entender e identificar essa forma de trabalhar. Um esforço muito grande dos dois lados. Mas a partir do momento em que a gente conseguiu identificar essa distância, o primeiro ato foi, e aí acho que pode até ter sido um ato falho, foi insistir. Vamos insistir porque, quem sabe, funcione. Vamos trabalhar mais, vamos insistir mais, vamos fazer com que isso dê certo. E usando o Campeonato Mineiro como justamente esse período para identificar, cara, vamos insistir para chegar nessa conexão. E a partir do momento que a gente foi identificando uma distância importante entre o que era método e crença da comissão e método e prática do Cruzeiro, a gente ficou no dilema. E aí? O que a gente faz? A partir do momento em que você quer construir um clube sólido, forte, com as áreas pensantes e que construíssem e se identificassem com a atividade fim, que é o jogo, né? E aí chegou antes da final, a gente já estava com a decisão pronta de não dar seguimento ao trabalho, porque a gente não via perspectiva. Eu acho que a avaliação de trabalho é justamente essa, né? É como estamos agora, e se a gente insistir um pouco mais, será que a gente tem perspectiva de fazer funcionar? A gente não vê mais perspectiva. E por isso que a gente reforça aqui que é uma decisão dura, difícil, porque identificamos um potencial, mas que na prática, no fim do dia, não houve conexão entre a maneira do clube trabalhar e a comissão técnica funcionar.
E por isso foi tomada a decisão do desligamento. E por isso foi tomada a decisão de vinda do Seabra. Porque se pra gente é muito importante o método do Cruzeiro, o fortalecimento da instituição, fazer com que todas as áreas pensem e se sintam partes ativas na construção do jogo do Cruzeiro, nada melhor do que o fruto desse processo, que é o Seabra. Não só porque ele acredita, mas porque acreditamos que ele tem a liderança, a capacidade e as ferramentas para fazer com que todas as áreas do clube cresçam nesse processo. Por isso o Seabra. Nós estamos felizes com a demissão do Nico? Não. Assim como não estivemos felizes com a demissão do Zé Ricardo, com a demissão do Pepa. Nenhuma dessas demissões trouxe gratidão ao clube. Muito pelo contrário. Mas a reflexão que eu faço aqui, e para amarrar o assunto é: se a gente teve que passar por essas demissões para entender que o método do Cruzeiro ele está acima e ele é inegociável, que seja. Quando a gente fala de desenvolvimento de projeto é cometer erro e aprender com os erros. E perante a dúvida entre entregar 100% do projeto na mão de um treinador e torcer, e construir uma instituição competente, forte, com gente boa, para construir o Cruzeiro como organização e como jogo, nós vamos optar pelo segundo, porque o segundo é sólido. E se demissões tiveram que acontecer para a gente aprender isso, não gostaríamos que esse fosse o caminho, mas foi. Então, assim, teve um erro na avaliação. Na avaliação, então, talvez, do Larcamon. Ele trouxe, vamos lá, ele entregou um currículo legal, mas na hora de fazer esse currículo funcionar, ele não conseguiu. Foi isso? Não. Gente, o processo de seleção, cara, e as conversas e a troca de ideias, eles te fazem diminuir a margem de erro, te faz conhecer as pessoas. É muito melhor tomar uma decisão conversando, estudando e analisando do que não fazendo, certo? Mas a prática é o que te dá estamos falando de pessoas, cara. E assim, e no fim do dia, houve um esforço considerável deles para se integrar na instituição. Não podemos tirar isso. Mas foi a prática, foi a integração entre uma organização que pensa, uma organização que também demandava essa integração, que queria sentir parte dessa construção, e que no fim do dia a gente avaliou que não funcionou. Podemos melhorar o processo de seleção? Claro, sempre vamos, cara. E isso, não estou falando só do diretor de futebol, não, mas assim, estamos construindo um Cruzeiro que aprende, estamos construindo um Cruzeiro que quer crescer e que quer evoluir. E esse é o caminho que a gente vai fazer. Nós vamos errar, hein? Isso aqui faz parte da construção do Cruzeiro, né? Só que a gente quer, lá na frente, deixar essa instituição sólida, capaz de não ficar refém das circunstâncias. E isso é com gente boa. E isso é com um treinador que vai fazer todo mundo crescer e se sentir parte do resultado. E o Seabra é esse, cara. Isso a gente tem clareza e convicção. Pedro, é Globo. Tanto na apresentação do Pepa quanto do Zé Ricardo, você também utilizou a palavra convicção de que vocês estavam tomando a decisão correta na contratação. No Larcamon, você também usou o termo que não teria dúvidas de que seria um sucesso a presença do treinador aqui. Hoje, mais uma vez, você usou a palavra convicção para falar de que o Seabra é a escolha correta. Como convencer o torcedor de que a convicção da diretoria está sendo a convicção correta para o clube, sendo que esses treinadores ficaram tão pouco tempo no cargo? Todas as decisões a gente tomou com convicção. A gente foi tomar a decisão sem convicção, mas aí você já começa a tomar a decisão errada, né? O ponto que a gente está falando aqui para o torcedor, que eu acho que é o que pode estar mais preocupado com esse volume de trocas, é que essas trocas não aconteceram porque a gente estava descontente com o resultado. Todas as trocas aconteceram porque a gente estava descontente com o método, com o dia a dia, com a rotina, e que isso é um processo de busca. O que a gente tem encontrado é que, e está cada vez mais claro, é que de fato não é fácil encontrar um treinador para o Cruzeiro. Não é. Não é porque a gente está buscando um projeto que pense, que tenha convicção, que tenha clareza, que troque ideias. A gente quer treinadores que fomentem a construção coletiva. Por isso, a todo momento estamos buscando. As decisões foram tomadas com convicção, as decisões de entrada, mas as decisões de saída também. Eu acho que isso é mais importante. A gente continua aprendendo e evoluindo, e eu acho que isso faz com que o Cruzeiro se fortaleça. A decisão de vinda do Seabra não é uma decisão para que o Seabra faça o jogo dele. É uma decisão para que ele faça o jogo do Cruzeiro. Que as pessoas que estejam aqui dentro, não só os jogadores, mas o staff, as pessoas do dia a dia, se sintam representadas por esse jogo. Se sintam participantes dessa construção. É isso que a gente quer. Por isso que ele veio. Pedro, André Cristina da Nesse método, nessa forma de construir o jogo, e a gente acredita que essa forma de construir o jogo leva a resultado. Que no fim do dia é isso. Todo clube quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Você já viu algum treinador que vai chegar aqui falando não quero ganhar? Ou um presidente que quando assume o clube fala assim, não quero ser campeão. O desafio é como? Como que você quer ser campeão? Como que você quer ganhar? Como que você quer chegar lá? E esse Cruzeiro que a gente está construindo, que a gente às vezes se perde no Brasil, como, cara, a gente vai ficar muito refém das circunstâncias. E aí o torcedor vai ficar preocupado. Porque assim, como que você quer chegar lá? Como que você quer voltar a ser um dos principais clubes do Brasil, sendo que você não tem a mesma receita que os outros? Esse é o método que a gente está querendo construir para o clube. Não é fácil, não é simples, é contracultural. Mas é o que a gente acredita que é sólido para o futuro da instituição. E nós vamos seguir assim, cara. E eu acredito que o Seabra vai conseguir entregar, não pelo jogo que ele quer jogar, mas pelo jogo que representa o Cruzeiro de hoje. Pelos jogadores que estão aqui e por todas as pessoas que constroem o dia a dia dessa instituição. No
último ano, praticamente 5 treinadores passaram pelo Cruzeiro e vamos dizer que o Pessolano foi o que deu mais certo. Então um acerto de 1 em 5, 20% de aproveitamento do departamento de futebol. Qual é a avaliação do erro do departamento de futebol em cima de tudo que vem acontecendo também? Porque muitos treinadores e elenco, mas qual é a autocrítica do departamento de futebol do Cruzeiro? Qual a sua pergunta? Afinal é essa, qual é a avaliação do departamento de futebol, a autocrítica que é feita em relação a todos esses pontos que eu disse aqui, em relação a algumas falas feitas do departamento de futebol do Cruzeiro? Tá. Olha, do nosso lado, e eu comecei, acho que na pergunta do Janta eu fiz essa primeira reflexão, foi sobre o processo de construção de um clube, de um projeto, né? E não apenas. E a gente está tomando decisões com base nesse novo tipo de problema. Poderíamos ter feito algo diferente, óbvio. Olhando para trás, tomariam várias decisões diferentes. Mas não é assim que se dá a construção de um projeto, né? Principalmente num projeto que não quer fazer mais do mesmo. Se fosse pra gente fazer mais do mesmo, seria muito mais fácil, às vezes muito mais confortável, inclusive, para dar respostas públicas, né? Do nosso lado, sim, saber que a gente vai formar comissões técnicas, sim, pensando no futuro desse modelo que a gente quis construir para o Cruzeiro. Essa é a nossa reflexão, olhando para frente. Mais prejuízo do que um benefício para o Cruzeiro. O Cruzeiro pagou multa do Pepa, multa do Zé Ricardo, paga agora multa do Larcamon. O que tem nesse processo seletivo que não dá para saber sobre a prática do técnico para se interromper um trabalho com tão pouco tempo, de um trabalho que tinha uma certeza, tanto, por exemplo, no Nico aí, que foi um contrato de 2 temporadas? Samuel, eu não questiono o processo, cara. Assim, nem sei se essa é a palavra. Porque quando você vai escolher treinador, você tem que conversar com o cara. No fim do dia é isso. Você analisa o jogo, você entende quais são os métodos, você troca ideia, você fala, cara, temos aqui um cenário desenhado. A gente tira informação também de como é o dia a dia e a gente tenta trazer para a realidade do Cruzeiro. A realidade do Cruzeiro é uma realidade em que a gente espera uma integração com a estrutura interna. Se essa integração acontece, ou se ela não acontece, ou se ela acontece em partes, isso não dá para projetar. Podemos tentar projetar, podemos tentar melhorar cada vez mais, é óbvio que a gente tenta. Agora, se tirar informação, estudar, pesquisar, analisar antes de tomar a decisão é um erro, não acho. Sinceramente, não acho. Dá pra melhorar isso? Dá. Dá pra melhorar. Se o dinheiro, se as finanças entram em conta quando você vai tomar esse tipo de decisão, claro que entra. Você vai olhar na RJ, lá tem treinador. Se você não colocar isso dentro do processo de tomada de decisão, você quebra o clube. Agora, tá evidente que existe uma dificuldade de integração entre esses profissionais que a gente escolheu com a estrutura, tá evidente. Senão a gente não tinha trocado tanto, cara. É óbvio. Agora, devolva o questionamento. O que é melhor fazer? Aprender e continuar fortalecendo o clube para que ele seja sustentável, forte e cresça? Ou entrega a chave na mão do cara? Cara, esse primeiro caminho aqui eu acho que é muito mais frágil, velho. Porque você não tá pensando na instituição, cara. Não na construção de um clube forte. É um cenário que pra mim é muito mais imediatista. Pode dar certo no curto prazo? Pode. Olhando pro Cruzeiro 2030, a gente fala tanto isso, né? Volta e meia a gente fala, Cruzeiro 2030, Cruzeiro 2030. Chega até a ser chato. Eu trouxe um grandão aqui, cara, um nome, não deu certo. Não é esse o caminho que o Cruzeiro quer. Não é. Última pergunta. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!